Eu acredito que as doenças sejam, na verdade, é, sejam, que a doença seja uma linguagem, né? Eu acredito que é uma linguagem da nossa alma, do nosso corpo, do nosso campo familiar, né? do campo sistêmico, uma linguagem, uma forma de nos dizer que alguma coisa precisa ser olhada, precisa ser vista, alguma coisa precisa ser incluída, precisa, alguma coisa precisa voltar à cena e com ela estabelecer algum tipo de relação mais equilibrada, mais saudável. Eu creio que a doença é uma forma, é uma, é uma maneira de, de contar uma história grande, comprida, né? Uma história que a gente não consegue acessar de uma maneira muito automática, não é automático nunca, né? Mas é algo como se fosse um portal, uma porta, né? Que quando eu abro essa porta e estou disposta a olhar para o que tem lá dentro, né? Eu vou perceber que existem coisas ali, né? Dinâmicas, situações que são situações que muitas das vezes eu negligenciei, eu não dei a atenção necessária, eu fugi de alguma coisa, eu me recusei, eu neguei, eu praguejei. Então, eu creio que a doença realmente é um presente, é uma forma é uma linguagem de Deus, eu acho, né? Até. É uma linguagem de Deus para dizer assim, para e veja, pare e olhe para isso, né? Pare e olhe um pouco mais para isso, né? E quando eu digo presente, é um presente que a gente tem para se conhecer melhor, né? Para conhecer melhor o nosso sistema familiar, para qualificar as nossas relações de uma maneira melhor, nem que sejam as relações de minha comigo mesma, né? Nem sempre é só isso, né? Mas eu queria que seja isso. A doença é um portal, né? É um portal por meio do qual eu acesso informações bem mais profundas, né? Informações mais, eu quase diria escondidas, né? Religadas a debaixo, religadas a debaixo do tapete existencial, né? Que não, e muitas vezes são colocadas ali não de uma maneira consciente, né? Porque falando assim pode parecer que, nossa, mas eu não faço isso, né? Muitas vezes a gente faz de maneira inconsciente, né? Então, eu creio isso, né? Que as doenças realmente sejam até uma possibilidade da gente, uma chance que a gente tem de trilhar um novo caminho, um caminho diferente. E aí quando você nega aquela doença, né? Há quem, por exemplo, não goste de fazer um exame, um diagnóstico, porque acha que sabendo a doença vai se manifestar mais rapidamente. Eu prefiro não saber que eu tô doente, né? Há outros que se entopem de medicação para se livrarem mais rapidamente daquela doença, né? E há outros que se esforçam para construir uma dinâmica de existência o mais equilibrada possível, o mais madura possível, para que quando essas doenças emerjam, né, elas sejam, ao invés de expurgadas e demonizadas, elas sejam acolhidas, né? A doença seja acolhida com amor, aceita, né, com amor. Quando a gente se coloca numa postura de tipo antena parabólica, né, uma postura completamente disponível para o universo, aberta, né? E aí quando eu falo isso dá a impressão até que eu estou me colocando numa situação de vulnerabilidade, né? Mas eu penso que se colocar à disposição para se relacionar, de algum modo, é se colocar numa situação de vulnerabilidade, né? É inevitável isso. Quanto mais eu me relaciono, mais problemas vão aparecer para mim, mais oposição vai aparecer para mim. Quanto mais eu ajo, quanto mais eu crio, quanto mais eu construo e produzo, mais retorno eu vou receber, né? Mas eu penso que a cura, ela chega ou ela vem na medida em que eu me coloco nessa postura de busca, numa postura de descoberta de mim mesmo, né?
de abertura dos meus canais de percepção, dos meus canais sensitivos. E é quase como se a gente imaginasse um grande livro, né? Uma grande enciclopédia, né? Eu me abro para as informações, e aí as informações vão vindo, e eu vou organizando isso na minha cabeça, eu vou organizando isso no meu corpo, né? Assim, quando eu me coloco nessa posição, nessa postura de abertura, né? Eu me coloco, é uma postura receptiva para as respostas, né? É uma postura que acolhe as informações que vierem do universo, né? Um pouco que eu estava falando antes, né? Se a natureza e os seres humanos, eles vivenciam essa experiência de coexistência mútua, né? De inter-relação simbiótica. Quando eu me abro, né, para as relações, eu me abro para as respostas.